Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 20. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a questão do Espírito Santo em nós. Esses dias, conversando com os irmãos, nessas minhas prosas por aí, eu atentei para algo um pouco mais de detalhe sobre essa questão do que é o novo nascimento, não é? Que é tão presente no Evangelho de João. Eu queria começar com essa leitura do capítulo 20, verso 19. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Vai ser projetado lá atrás para vocês. Hoje muitos de nós trazem a Bíblia no celular, não é? De modo que fica fácil ler a Bíblia no celular. Eu lembro de um culto de quarta-feira que acabou a energia, e aí eu botei o celular aqui, continuei lendo a Bíblia, o pessoal usou as lanterninhas, a gente terminou o culto com a maior naturalidade, não é? Então hoje tudo se resolve. Diz o texto: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, portanto era um domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém. Esse é o encontro de Jesus com seus discípulos imediatamente após a ressurreição. Ele havia aparecido às mulheres logo cedo, no Evangelho de João, o encontro é com Maria Madalena, e no cair da tarde ele aparece aos discípulos que estavam reunidos numa sala trancada com medo dos judeus. Os discípulos haviam já recebido a notícia das mulheres que elas tinham visto Jesus, mas conforme Marcos registra, eles não acreditaram naquilo e ficaram felizes quando eles mesmos puderam ver Jesus. E Jesus lhes mostra as mãos, lhe mostra o lado, ferido pela lança, então eles percebem que é mesmo Jesus ressuscitado e ficam felizes. A saudação que é tão típica da Assembleia de Deus, né? A paz do Senhor, é a saudação típica dos judeus. Os judeus se saúdam com a expressão shalom. Então, quando Jesus entrou no ambiente onde estavam seus discípulos, todos judeus, ele usou a saudação usual para eles, shalom, paz. A gente usa a saudação de Paulo, graça e paz, porque Paulo escrevia suas cartas a gregos e a judeus. Gregos usavam a saudação kairis, kairete, caris, graça. Então, Paulo, quando usa graça e paz, cumprimenta gregos e judeus. Mas Jesus entrou lá e mostrou-se para os seus discípulos. E imediatamente ele profere uma frase interessante: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus é o apóstolo do Pai, e ele está enviando os 12, aqui estão 10 reunidos, Judas já havia morrido e Tomé estava ausente. Então aqui estão 10 discípulos reunidos. E Jesus já os comissiona, e ao comissioná-los, Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Por que esse gesto do soprar? Porque a palavra grega e a palavra hebraica para espírito é a mesma palavra para vento. Em português nós temos coisas bem distintas, né? Vento é uma coisa, espírito é outra coisa. Mas tanto na língua grega como na língua hebraica, a mesma palavra serve para vento e serve para espírito. Pneuma é a palavra grega e ruach é a palavra hebraica. Serve para as duas coisas. O espírito, portanto, nessas duas culturas tão diferentes, era análogo ao vento. Algo que se movimenta, você percebe a existência, mas você não consegue conter. Por isso que Jesus, lá em João 3, fala:
Quem é nascido do Espírito é como o Espírito. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Jesus também poderia ter dito, usando as palavras que são sinônimas, aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde o vento vem, ninguém sabe para onde o vento vai. Naquela época não tinha satélites. Naquela época não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje, não é? Mas quem é que consegue conter o vento? Só Dilma que tentou estocar vento, mas parece que ainda não conseguiram chegar a esse ponto. Bom, mas isso deixa para lá. Tem coisa que a gente nunca esquece. Mas bora lá, vamos adiante. Então, o Espírito é isso que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue tanger, que a gente não consegue explicar. Por isso essa palavra, para vento e para Espírito, são similares, né? Hoje a gente tem outras percepções sobre o vento, mas sobre o Espírito a dúvida continua. O que é o Espírito? Como é que a gente fala do Espírito? Nós somos muito limitados às nossas percepções sensoriais. O que eu toco, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu cheiro, o que eu degusto. Eu não posso fazer nada disso com o Espírito. Então, está além do corpo, é metafísico. Daí a gente tem limitações quando fala do Espírito. Mas aqui Jesus está propondo para eles algo que já vinha sendo anunciado há muito tempo. Quando a gente vê o Evangelho de João, logo no comecinho dele, João Batista já fala que, quando ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, João Batista viu o Espírito Santo na forma de uma pomba sobre Jesus e ouviu a voz dizendo: "Este é meu filho amado". Então João dá testemunho dizendo: "Eu batizo com água, mas este é aquele que eu já falava, e agora eu o conheço e digo que é ele, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo". Então João Batista já havia dito, Jesus batiza com o Espírito Santo. No capítulo 7, Jesus está dentro do templo de Jerusalém, numa festa, num rito judaico, e é um momento de purificação, e Jesus fala: "Quem tem sede, vem a mim e beba". E o evangelista faz um comentário. Isso ele falava acerca do Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, quando é que Jesus foi glorificado e pôde dar o Espírito Santo? Na sua ressurreição. A glorificação de Jesus é a sua ressurreição. Quando ele ressuscita em glória. Morre em vergonha, mas ressuscita em glória. Morre na humilhação, ressuscita glorificado. Morre em fraqueza, sua carne flagelada, mas ressuscita em poder. Amém? Então Jesus, na sua ressurreição, foi glorificado. Então agora ele dá o Espírito Santo. Para quem? Primeiro ele dá para os seus discípulos que estavam reunidos. Aqueles homens com os quais ele havia partilhado boa parte dos últimos anos. Eles tinham intimidade com eles conheciam bem Jesus, eles haviam celebrado uma ceia poucas horas antes, Jesus havia dito para eles uma série de coisas. Aquele reencontro de Jesus com seus discípulos é muito importante. É um processo de cura, né? Jesus disse para eles antes: "Olha, daqui a pouco eu vou ser entregue, eu vou morrer, vocês vão chorar, vocês vão sofrer, mas é como dor de parto. A dor de vocês depois vai se transformar numa grande alegria". A grande alegria é agora, na ressurreição. Quando Jesus aparece ressuscitado, os discípulos transbordam de alegria e recebem esse sopro do Espírito. E é sobre isso que eu estava pensando. Por que esse soprar o Espírito? Lembra da narrativa da criação? Como é que é a narrativa da criação? Deus está lá conversando com a terra e fala assim: vamos fazer um negócio que é um pouco eu, um pouco você. Vamos fazer algo à nossa imagem e semelhança. Então Deus pega uma porção da terra, faz um corpo inerte e
sopra nele o fôlego de vida e o homem se torna ser vivo. Então é assim que a Bíblia narra. Quem não acredita nisso, fique à vontade. A gente sabe que é uma narrativa poética. Mas alguém tem outra forma de dizer? Essa é a narrativa bíblica, não é? A narrativa bíblica vai nortear todo o pensamento que está nas Escrituras. Então tem gente que vai dizer, eu não acredito que foi assim. Tudo bem. De que jeito foi? Então, entre a sua opinião e a Bíblia, eu vou seguir o jeito que a Bíblia diz, porque ele está entrelaçado com todas as histórias da Bíblia. Então, na Bíblia é assim, o homem é feito do pó da terra e ele recebe a vida pelo sopro de Deus. Quando Jesus reúne os seus discípulos, ou aparece, melhor dizendo, no lugar que eles estão reunidos, e os surpreende, soprando sobre eles o Espírito Santo, eles não são uma massa inerte. Eles não são um boneco de barro, nem mesmo um cadáver. Não. Eles são homens em pleno uso das suas faculdades mentais, plenamente vivos. Mas Jesus sopra sobre eles o Espírito. É como se eles recebessem uma segunda vida. É por isso que nós chamamos de regeneração. Ou como diz João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Então nós, irmãos, nós acreditamos no novo nascimento. O que é o novo nascimento para nós? A gente começa a vida do zero? Não. A vida já vem caminhando. Naquele dia, de alguma forma encantadora, mística, uma experiência de fé, Deus faz algo conosco, sopra em nós o seu Espírito e a gente nasce de novo. Tudo que eu era, eu continuo sendo, mas a partir de agora eu recebi algo que é um a mais. É a vida no Espírito. Em João capítulo 6, Jesus fala para os seus opositores, a carne, aliás, não é nem para os opositores, é para os discípulos mesmo. A carne para nada presta, mas o Espírito vivifica. As minhas palavras são Espírito e vida. Então, a gente vem vivendo na carne, ser humano, a vida normal de um homem sem Deus, de uma mulher sem Deus. Mas chega uma hora que Jesus sopra em nós o fôlego do Espírito e nos vivifica. Então aquele homem que antes vivia apenas na carne, agora vive também no Espírito. Nós cantamos de certa forma todas estas coisas quando falamos da graça, do perdão, quando falamos do amor de Deus, porque não é uma experiência baseada no mérito, é uma experiência baseada na fé. Por que ele soprou sobre os discípulos? Porque os discípulos já criam neles. Os discípulos estavam ali reunidos porque criam em Jesus. Andaram com Jesus e estavam aguardando o que Jesus ia fazer. Eles já eram movidos pela fé. Jesus sabia quem eram eles e eles sabiam quem era Jesus. Eles criam em Jesus. Então, quando Jesus dá primeiramente a eles esse sopro do Espírito Santo, é porque eles já tinham fé. Isso aconteceu comigo em algum momento da minha história. Eu não sei exatamente quando, eu não tenho um marco histórico da minha conversão. Eu fui criado ouvindo o Evangelho desde cedo, então, em algum momento Deus me pegou e me encheu do seu Espírito. Eu tenho uma memória de aos 12 anos ter uma experiência carismática. Mas a experiência do novo nascimento eu não sei quando aconteceu na minha vida. Porque a experiência carismática do revestimento de poder é um pouco diferente. Eu não quero entrar nesse assunto hoje. Mas o novo nascimento, eu pessoalmente não sei quando foi a minha experiência. Eu não tenho um marco histórico. Muitos aqui têm.
Muitos aqui sabem como é que foi. Eu estava fazendo isso ou fazendo aquilo, eu estava no carro, eu estava dirigindo, ou eu estava na igreja, ouvi uma pregação, e de repente eu acordei para a vida, comecei a chorar, ou confessei o meu pecado. Tem gente que tem um impacto emocional, tem gente que não, tem gente que é uma experiência de convencimento, é uma experiência de entendimento, é como se a gente dissesse assim, caiu a ficha. Rapaz, não é que naquele dia eu entendi, o Evangelho ficou claro para mim, naquele dia eu entendi que eu precisava de Deus. E a partir daí, naturalmente, a vida começou a mudar. Então, o processo do novo nascimento é uma recriação. Na linguagem de Paulo, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Quem está em Cristo agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Como é uma nova criatura? Puxa vida, eu sou a mesma pessoa, fisicamente eu sou igual, falo, minha voz não mudou, a maior parte das minhas ideias não mudou, mas tem algumas coisas que mudaram. E o que muda principalmente no novo nascimento? Muda a nossa consciência de pecado, como cantamos hoje. É interessante como alguém que não nasceu de novo se acha bom, se acha suficiente, até o dia que ele se percebe como realmente é. Alguns hinos que nós cantamos hoje remeteram a isso, não é? E é uma experiência que nós precisamos viver. Todo homem, toda mulher que quer se encontrar com Deus precisa ter consciência da sua pecaminosidade e da santidade de Deus. Mas não para que isso o afaste de Deus. Ao contrário, ter consciência da sua limitação e do seu pecado, da sua fragilidade, da sua imperfeição, para confiar que a graça de Deus é suficiente para levantá-lo. Então, assim como Deus deu vida ao primeiro homem, Deus nos concede vida sempre que a gente conhece a Jesus Cristo, que a gente se deixa tocar pelo Espírito Santo de Deus. Parte da nossa dificuldade, quando nos achamos bons, é que nós queremos resolver os nossos problemas de caráter, os nossos problemas de vida, não é? De consciência. Nós queremos resolvê-los primeiro para depois chegarmos para Deus e dizer, e agora, Deus? O Senhor me aceita? Desse jeito, tá bom? E é por isso que não funciona assim. Porque nunca será por estarmos preparados, nunca será por estarmos aperfeiçoados por disciplina própria, nunca será porque fizemos o suficiente para merecermos a aproximação de Deus, nunca será assim. Sempre será o contrário. Senhor, eu reconheço a minha insuficiência, eu reconheço o meu pecado, mas eu confio na Tua graça, eu confio na Tua bondade. Jesus, quando veio, Ele precisou de muito esforço para que as pessoas entendessem isso. É por isso que semana passada eu falei do Evangelho e da lei, não é? Porque a religião que Jesus veio enfrentar, a religião que Jesus veio desfazer, ela estava baseada no mérito humano. Eu li o Salmo 15, não é? Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Quem faz isso, e quem não faz isso e aquilo. Então é aquela perfeição moral que nos permite chegar a Deus. Mas quem é que chegou? Ninguém. Os profetas disseram, em nome de Deus, procurei um justo na terra, não achei um justo sequer. Então, se a gente vai pelo caminho da justiça própria, essa é a linguagem de Paulo, a justiça que procede da lei, ninguém vai ser declarado justo. Mas se nós fizermos o caminho
proposto por Jesus, que é o caminho da fé, aquele que crê em mim, rios de água viva brotarão do seu ventre, e isso ele falava acerca do Espírito Santo, então a gente vai conseguir aquilo que procura. Porque quando Jesus falou isso, eles estavam possivelmente entrando pelo templo com algumas talhas de água para fazer um rito de purificação. E aí Jesus fala: eu posso oferecer a água que realmente limpa. Se alguém vier a mim e crer em mim, rios de água viva brotarão do seu ventre. Ou seja, você vai ser uma fonte de água. Não vai ter que trazer água para você se banhar por fora. A água limpa, a água viva vai sair de dentro de você. Isso é o Espírito Santo. Por isso que eu falei semana passada e repito, a obra de Deus é de dentro para fora. A nossa linguagem muda, mas é porque mudou a nossa mentalidade. A nossa mentalidade muda, é porque a gente começou a ler a Bíblia? Não, é porque o nosso coração mudou. É o nosso coração que muda. Então, para nós que nascemos do Espírito, não é difícil perdoar, porque a gente sabe que foi perdoado. Para nós que nascemos do Espírito, não é difícil alongar a paciência. Temos um pouco mais de paciência, caminhar a segunda milha, como se diz. Por quê? Porque nós sabemos que Deus pacientemente caminha conosco um pouco mais. Para nós que nascemos de novo, não é difícil ser generoso, não é difícil repartir. Porque nós sabemos que Deus generosamente nos deu o seu Filho. E se Ele nos deu o seu Filho, ora, a gente pode doar alguma coisa uns para os outros. Então nós passamos a superar uma série de coisas que não nos seria fácil fazer se nós fizéssemos apenas na nossa força, mas não é mais apenas a nossa força. Nós recebemos o sopro do Espírito, nós recebemos um plus, nós recebemos uma graça de Deus que opera eficazmente em nós. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica. Então nós passamos a ter mais resistência às tentações e mais facilidade para fazer a coisa certa. Talvez você diga: pastor, o senhor está muito otimista hoje. Cara, eu vou falar a verdade para você. A maior parte de nós aqui vive isso. É que talvez você não tenha aprendido ainda. Mas esse poder está à tua disposição. O Espírito Santo é dado para todo aquele que crê. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, a porta se abre. E Jesus fala assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, o Pai Celestial, que é bom, não negará o Espírito Santo àquele que pedir. É que talvez você nunca tenha pedido a bênção do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que Jesus veio só curar o nosso corpo. Ele cura o corpo. Ele cura enfermidades. Mas essa não é a maior das bênçãos. Jesus muda algumas circunstâncias da nossa vida, transforma as situações que nos rodeiam. Sim, Jesus faz muita coisa pela gente. Mas o mais espantoso, o mais extraordinário milagre de Deus é aquilo que Ele processa dentro da gente. Ele muda a natureza do homem. Pedro, na sua carta, vai dizer que Ele nos concedeu, por meio de Jesus, todas as coisas necessárias para a vida e a piedade, e nos fez coparticipantes da natureza divina. Leia o comecinho da segunda carta de Pedro. Coparticipantes da natureza divina, ou seja, Ele colocou um pedaço dele em nós. Lá na criação, no Éden, já é assim. Deus faz o corpo e sopra o fôlego de vida. Então nós somos terra mais espírito, corpo e espírito, não é? Corpo e alma. Nós já somos uma junção do que é terreno com a vida que veio do céu. Mas por causa do pecado, a morte passou a dominar. Aí Jesus traz a nova vida. A nova vida é isso, gente, é para ser vivida aqui.
A nova vida não é uma dádiva para o dia que nós morrermos, fomos ressuscitados, glorificados como Jesus e então vamos viver no céu. Essa bênção diz respeito ao novo corpo. Nós teremos um corpo glorificado como o de Jesus, mas a nova vida nós já a temos hoje. A ressurreição é o novo corpo, mas a nova vida já nos foi dada. Cristo já vive em você. O Espírito Santo já habita em você. Quando a gente fala que nós somos o templo do Espírito, isso é uma verdade. Você precisa crer nisso e viver essa vida. Por quê? Porque nós temos uma missão. Jesus nos deu o seu Espírito, não é para que a gente fique mais bonito, mais santo apenas. Não. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E esse é o grande milagre. Assim como nós transmitimos a vida biológica de uns para os outros, de pai para filho, naturalmente, meus filhos herdaram parte da minha genética, parte da genética da mãe. Eles se parecem mais com a mãe do que comigo. Tadinhos deles, né? Podiam ser mais altos. Não, o Rubem é bem alto, né? O Rubem é mais alto que eu. A Amanda podia parecer um pouquinho mais comigo, né, gente? Mas a Amanda é a cara da mãe. Eu perdi nos dois, né? Mas a transmissão genética, todos nós podemos, ou quase todos nós temos filhos, né? E podemos fazer isso. Só que Deus nos deu uma bênção. Quando Ele nos enviou, Ele nos capacitou a fazermos algo espiritual também. Nós podemos comunicar a vida do Espírito. É a igreja, como corpo de Cristo, que comunica a vida do Espírito. É a igreja, como corpo, que ensina ao mundo que a vida de Deus está disponível. Nós somos as testemunhas, assim como eles eram no início, hoje somos nós. E nós que somos espirituais podemos ensinar as pessoas a serem espirituais. É claro que o dom da vida é dado por Deus, o novo nascimento é operado por Deus, mas o testemunho é nosso. Então muitos dos que estão aqui, talvez ainda precisem nascer de novo. Muitos não. Alguns, talvez precisem nascer de novo. Eu sou de uma época em que nós íamos para os cultos nas igrejas e tinha muita mensagem sobre isso para os mais jovens. Usava-se muito o texto de João 3. Eu lembro de um hino que era assim: você pode ser mensageiro de Deus, ou talvez um líder com muito fervor. Você pode ter bela voz para cantar e até seja exemplo de muito amor. Mas ouça bem agora o que eu vou lhe dizer. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, na minha adolescência, a gente ouvia muito isso. Não basta frequentar a igreja, tem que nascer de novo. Eu cresci com essa mensagem e até hoje eu tenho consciência disso. Mas essa é uma mensagem que a gente quase não fala hoje. Então nós temos hoje muitos frequentadores de igreja que não nasceram de novo. Por quê? Porque não foram desafiados a olhar para o próprio coração e para observarem se realmente tem o Espírito de Cristo. Porque a nova vida, meus irmãos, vai produzir santidade. A nova vida vai produzir testemunho. A nova vida vai produzir, de alguma forma, evangelização. A nova vida vai produzir justiça. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que a vida no Espírito, o fruto no Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são consequências naturais de quem tem a vida no Espírito. Então, se você não está desenvolvendo estas virtudes, e poderíamos citar outras, talvez falte em você o start. Talvez o sopro ainda não aconteceu. E o que precisa fazer para isso? Crer
que essa bênção é para você. Foi isso que Pedro falou para uma multidão lá em Jerusalém. A bênção, quando desceu o Espírito Santo, o pessoal começou a ver aquela confusão. Eu falei, esses homens estão bêbados. Aí Pedro disse, são 9 horas da manhã. Ninguém aqui está bêbado. O que está acontecendo, o que vocês estão vendo, é o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esses homens estão cheios do Espírito. E isto é para vocês, para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos. Então, vocês que são pais e são cheios do Espírito Santo, isso é para os vossos filhos. Ensine-os para que eles busquem o Espírito Santo. Vocês que são avós, ensinem seus netos que eles devem ser cheios do Espírito Santo. Isso é para todos nós. Para todos nós. E basta crer, basta pedir, basta buscar. Como Jesus disse, nosso Pai é bom e Ele não negará a quem pedir o Espírito Santo. Na minha adolescência, a gente era incitado a dar uma resposta. E agora? Se você não nasceu de novo, levante a sua mão, venha aqui para frente, entregue seu coração a Jesus. Era assim que a gente fazia, não é? Nós estamos na época do politicamente correto, então ninguém agora pode ser obrigado a fazer nada. Mas eu queria convidar você a pensar. Você tem vivido todas as bênçãos de Deus para você? Ou você tem vivido uma vida espiritual, vamos chamar de medíocre? Você tem desfrutado realmente daquilo que Jesus conquistou na cruz por você? Você tem sentido realmente a presença de Deus no seu coração? Só você pode responder essas perguntas. E a única forma de você alcançar esta graça é pedir ao Senhor, mas pedir com sinceridade. Uma canção difícil que nós cantamos hoje, não é? Nem mesmo a minha sinceridade. Então, nós temos que clamar, pedir ao Senhor, e Ele vai fazer por nós. Queria convidar você a orar, você mesmo, orar por si, entregar seu coração ao Senhor, entregar sua vida a Jesus, entregar sua mente a Jesus, entregar seus problemas a Jesus, mas também entregar seu futuro a Jesus, para que Ele possa dizer para você, assim como o Pai me enviou, eu te envio, para que cada um de nós seja um missionário de Deus, cada um de nós seja uma testemunha, cada um de nós seja um verdadeiro discípulo de Jesus, parte do corpo de Cristo. Tá bem? Vamos ficar de pé, vamos cantar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, né? Todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais, nada impedirá. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos orar e vamos cantar essa canção que arremata tudo isso que a gente falou essa noite. Senhor, nós estamos na Tua presença. Homens e mulheres, moços e moças, anciãos, anciãs, e todos nós podemos viver a nova vida que está em Cristo. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais para experimentarmos o dom de Deus. Nunca seremos tão jovens que ainda não precisamos disso, ou talvez sejamos tão idosos que possamos dizer, agora já aprendi a viver sem isso. Não. Nós queremos o dom de Deus em nós, nós queremos a nova vida em Cristo, nós queremos o poder do Espírito Santo, nós queremos a justiça que procede da fé, nós queremos a brisa que traz santidade, o fogo que queima o nosso coração e consome as impurezas que há em nós.
Nós rogamos, Senhor, a visitação da Tua graça e do Teu poder, para que alcancemos por meio de Jesus Cristo todas as bênçãos que nos foram outorgadas na generosa oferta de Deus, que tendo nos dado o Seu Filho, nos dá com Ele todas as demais coisas. Senhor, acrescenta-nos amor, acrescenta-nos compaixão, acrescenta-nos misericórdia, acrescenta-nos um senso de justiça mais apurado, acrescenta-nos, Senhor, uma linguagem saudável, acrescenta-nos generosidade, Senhor. Afasta de nós o egoísmo, afasta de nós a avareza, afasta de nós a libertinagem, Senhor. Afasta de nós a luxúria, afasta de nós os pecados que estão aí escravizando as pessoas que não conhecem o Senhor. Mas nós queremos andar com o Deus vivo, nós queremos ter a vida de Deus, nós queremos andar em santidade, nós queremos andar em retidão, nós queremos andar em justiça. Senhor, nós queremos viver uma vida que glorifique o Senhor, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de relacionamentos saudáveis, Senhor, uma vida marcada pelo perdão, tanto aprendendo a perdoar como a acolhermos de bom grado o perdão que nos é oferecido. Senhor, nós queremos ser cristãos como Jesus, cheios do Espírito Santo como foram os primeiros apóstolos. Queremos ser todos, homens e mulheres, alcançados pela Tua graça, salvos por meio da obra e do mérito de Jesus Cristo. E assim, Senhor, vivemos uma vida que glorifique o Teu nome. Sejam muitos ou sejam poucos os nossos dias, que eles sejam vividos para a Tua glória, para o Teu louvor. Em Cristo oramos. Amém. Amém.